Mas vamos lá. Vamos lá. Século XIX. Tá. Vamos para a guerra. Século XIX, a maior parte do povo judeu vive numa diáspora. Tá certo? Tinha enfrentado ao longo da história, a gente não tem possibilidade aqui de entender vários processos de perseguições, de mudanças. E é um período em que se formam muitos nacionalismos. A Itália é unificada, os diversos reinos, ducados alemães se tornam a única nação também. O conceito de nacionalidade ele se torna forte. Entendi. E num período de grande perseguição judaica, principalmente na Europa Oriental, surge o conceito, vários pensadores que dizem que é o direito do povo judeu de retornar, enquanto povo, à sua terra ancestral, a terra de Israel, na época conhecida como Palestina, para que possa se reconduzir na comunidade das nações com sua autodeterminação nacional. Esse movimento é chamado de sionismo. Sionismo é o retorno a Sion. Sion é um monte em Jerusalém. Sion é quase como um sinônimo de Jerusalém. Eu achei que era Sião. Sião, Sion em hebraico, Sião. Uhum. Então, havia vários pensadores com várias ideias e começa um lento movimento de alguns grupos judaicos de migrarem para aquela região onde já vivia núcleos judaicos e existia uma maioria de árabes que viviam nessa região. Mas não existia um país chamado Palestina. Os árabes dessa região, como de toda a região adjacente, faziam parte do Império Turco Otomano. Tá? Vai surgir um pensador, um cara chamado Theodor Herzl. Ele era um judeu húngaro, que era um jornalista, escritor, que estava em Viena. Ele é mandado para Paris, para trabalhar como correspondente em Paris. E ele presencia em Paris um caso emblemático chamado Caso Dreyfus. Um oficial judeu do exército francês que é acusado de traição à pátria, que ele teria passado segredos militares franceses para a Alemanha. Ele é preso, vai ser julgado e começa século XIX, final do século XIX, na França, talvez o país mais desenvolvido da Europa, uma onda de antijudaísmo gigantesca. O povo na rua dizia morte a Dreyfus, morte aos judeus. Então Theodor Herzl percebe, poxa, como é que em pleno século XIX, depois de termos passado pela Revolução Francesa, iluminismo, racionalismo, e existe um sentimento judaico tão profundo, vá que o Dreyfus fosse culpado, que fosse julgado e condenado, mas por que ele, né? Transplantar para todo? No fim das contas, ele era inocente, foi provado que ele era totalmente inocente, ele foi vítima de uma armadilha criada contra ele, etc. Mas o Herzl, que era um judeu que já não era tão religioso, era um judeu mais secular, um cara muito adaptado à sociedade europeia da época, ele começa a fazer as reflexões dele e ele termina por escrever um livro chamado O Estado Judeu, onde ele planta a ideia da necessidade de que os judeus, para sua própria sobrevivência, diante de um sentimento tão arraigado antijudaico, que atravessou a história e continuava existindo, que eles deveriam ter um Estado próprio. E que esse Estado deveria ser no seu local de origem, onde estavam suas raízes históricas, na antiga terra de Israel, na Palestina. E ele começa a fazer uma série de contatos dentro das comunidades judaicas e fora, e ele convoca o primeiro chamado Congresso Sionista, uma grande reunião que foi na cidade da Basileia, na Suíça, e nesse congresso vêm delegados judeus de vários lugares do mundo, e eles criam a Organização Sionista Mundial e começam a trabalhar nesse sentido. Vão ter vários congressos depois, vai se criar um Fundo Nacional Judaico e vai começar a existir migrações, principalmente da Europa Oriental, em várias levas para a região da Palestina. Certo. No início, as lideranças árabes não se mostram hostis à vinda de judeus para lá. Vai haver mais uma reação do governo turco-otomano contra essa, e vai estourar a Primeira Guerra Mundial em 1914. E a Inglaterra vai lutar contra a Inglaterra e a França vão lutar contra a Turquia.
vão vencer e o Império Turco é acabado durante a primeira... Só vai sobrar o que a gente conhece como a Turquia. Hoje em dia, né? E aquele Império Turco Otomano ele vai ser dividido entre a Inglaterra e a França, as zonas de mandatos da França e da Grã-Bretanha. Então, os ingleses vão ficar com a região da Palestina. Deixa eu só me situar. Aquela região ali, onde se encontra Israel e Palestina, ela se torna dividida entre a França e a Inglaterra, é isso? Que inclui o que hoje em dia é o Iraque, a Jordânia, a Síria, o Líbano. É um pedaço grande. Foi um pedaço grande. Todos esses que viraram esses países, que não existiam esses países. Certo. Ficou parte... A França ficou com o que hoje em dia é a Síria e o Líbano. Subindo. A Inglaterra ficou com o que hoje em dia é o Iraque, a Jordânia e Israel. Certo. Tá certo? Boa. Bom, a Liga das Nações, que foi criada naquela época, que é a antecessora da ONU, em 1917 existia uma declaração política da Inglaterra chamada Declaração Balfour. Balfour era o ministro das Relações Exteriores, que ele faz uma declaração dizendo que a Inglaterra vê com bons olhos a criação de um lar nacional judaico na Palestina, desde que o que isso venha a se constituir não interfira nos direitos dos judeus que vivem em outros lugares do mundo, nem no direito de outras populações que vivam nessa região. Boa. A Liga das Nações referenda o mandato britânico como algo provisório e que a Inglaterra deve envidar esforços para a concretização dessa ideia da criação de um lar nacional judaico. Vai começar a existir a hostilidade de alguns setores árabes em relação a essa migração e essa presença judaica na Palestina. Em geral, você tinha uma espécie de senhores feudais árabes que viviam fora dali, viviam em Damasco, viviam em Beirute, e que tinham uma espécie de uma relação feudal com o campesinato árabe naquela região. E eles veem com maus olhos a chegada de imigrantes judeus, em geral idealistas. É importante dizer que esses migrantes judeus que chegavam naquela época, eles iam imbuídos de um ideal socialista e queriam criar um Estado judeu igualitário, socialista, dentro daquelas ideias que vinham sendo muito propagadas naquela época. Inclusive, eles criam uma espécie de sociedades que a gente chama de kibbutz, que era uma espécie de mini-comunidades agrícolas socialistas. Um kibbutz chegou a existir 300 em Israel, eram pequenas comunidades que aplicavam, como é que se diz, literalmente, o conceito comunista, de cada um de acordo com sua capacidade, para cada um de acordo com sua necessidade. Não existia nenhum tipo de propriedade privada. Tudo que ali era produzido, todas as máquinas, tratores, pertencia à comunidade. Chegaram ao ponto de ter um conceito de que as crianças eram filhos da comunidade e eram educadas coletivamente. Mas isso é uma outra questão. Criaram uma grande central sindical na época, partidos políticos, ou seja, foram criando o embrião de uma futura sociedade, um futuro Estado. Isso na década de judeu. A gente está falando de 30. Década de 20, década de 30. Tá certo? A Inglaterra pede que a sociedade judaica e a sociedade árabe, cada uma crie uma agência que se reporte ao governo mandatário. Os judeus criam uma agência judaica, os árabes não. Os árabes começam a agir contra o poder mandatário britânico e contra o desenvolvimento da sociedade judaica da época. O principal líder árabe da época, ele era um líder religioso. Ele tinha um título de mufti de Jerusalém. Ele se chamava Ajamin al-Husseini. E quando vai surgir o nazismo na Alemanha, ele vai ser um grande aliado de Hitler e ele vai ser um cara que vai induzir a Hitler para trazer aquela solução final que Hitler quer aplicar na Europa e que ele aplica visando o extermínio dos judeus. Ele quer puxar para ele também. Que, olha, tem muito judeu aqui na Palestina também. Tá? Bom, o fato é que quando vai surgir o nazismo e vai chegar o momento da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra vai se ver diante de um dilema político. Porque o mundo árabe tem uma influência política muito maior do que o mundo judaico, do que aquela quantidade de judeus que habitam na Palestina naquele momento. Então, ela começa a direcionar a política dela muito mais visando um apoio árabe do que judaico. E ela vai começar a restringir o direito à migração de judeus para a região da Palestina, o direito à compra de terras.
No momento em que os judeus vão se ver diante da maior ameaça existencial na Europa, que é o nazismo, os ingleses praticamente fecham as portas da Palestina à migração judaica. Tanto que o segmento do movimento sionista vai ser um segmento de luta contra a Inglaterra. Caramba. Então, muita gente A nação mais fala poderosa na época. absurdamente dizendo que o sionismo foi uma ponta de lança do imperialismo britânico no Oriente Médio. Não, o Estado de Israel foi criado muito na luta da comunidade judaica que existia Totalmente ali contrário. contra o domínio britânico, que vinha sufocando a sua capacidade de prosperar por conta de suas relações que ele estabelece com o mundo árabe. Eu preciso voltar só um pouquinho atrás para dizer uma coisa importante. É que antes da Inglaterra assumir o controle, ele tanto buscou o apoio judaico como o apoio árabe contra o Império Turco Otomano. Então, esse é o acordozinho Que período, professor? No período da Primeira Guerra da Primeira Mundial. Guerra. Mas isso foi um assunto polêmico. Porque ele fez a promessa, foi exatamente isso que ele fez a promessa para os dois? Mas veja, ele prometeu de que apoiaria o acordo McMahon-Hussein. O diplomata McMahon inglês com o Hussein, que tinha o título de xerife de Meca, que vivia em Edjas, que é a atual Arábia Saudita, de que o clã dele ele teria um grande reinado islâmico, árabe islâmico, que seria toda aquela possessão que pertencia aos turcos otomanos. Mas prometeu de que a região da Palestina seria destinada para os judeus. Certo. Ao mesmo tempo, os ingleses e franceses fizeram os acordos internos dele em que eles repartiam entre eles aquelas terras. Entendeu? Mas quando é estabelecido o mandato britânico da Palestina, se a gente tiver a oportunidade depois de mostrar os mapas, eu posso mostrar isso para você. A Palestina da época englobava uma região que é o atual Israel e a atual Jordânia. E os territórios de Gaza e da Cisjordânia. Tá certo? Então, logo depois, em 1922, a Inglaterra, para compensar toda uma situação que ela não cumpriu suas promessas com o Hussein, ela entregou territórios para os filhos dele. Um desses territórios ela chamou de Transjordânia e entregou para o rei Abdullah, que era filho desse Hussein. Então, da região original da Palestina, praticamente 75% foi subtraído, que virou o reino da Transjordânia. O que sobrou da Palestina foi uma região de 26 mil quilômetros quadrados. Ô, Renan, eu te mandei aí, esqueci de te mandar antes. Eu te mandei o slide que o professor... Mas a gente pode mostrar isso visualmente. Pronto, pro vê se pessoal consegue. Tá acompanhando. Por favor, Renan, botar aí enquanto o professor vai falando. Tá. Eu te mandei aí agora, tu viu? Então, Obrigado, sobrou Renan. uma área de 26 mil quilômetros quadrados, de uma área original muito maior, da Palestina original, que é entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, descendo até aquela pontinha lá embaixo, que dá para o Mar Vermelho, que é a cidade de Eilat, e a fronteira com que viria a ser o Líbano. Bom, então... Lá embaixo perto do Egito ali, né? Faz fronteira, aquela pontinha faz fronteira com o Egito e com a Jordânia. E com a Jordânia. Então, durante o período da Segunda Guerra Mundial... É isso aí, professor. O pessoal está assistindo isso. Tá. Bom, isso é um mapa, para vocês terem uma ideia. Essa coisinha aí no meio é Israel. E o que está em volta, o vermelho mais escuro é o mundo árabe e o mais claro é o mundo islâmico. Porque as pessoas às vezes fazem uma confusão. Às vezes tu coloca ele aberto. Pode tirar a imagem da gente? Pronto, pode ser. Ou então mais aberto, ou então tira a imagem da gente e bota ele só para o pessoal se situar.